Olá, caríssimos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Luciano, Padre Salvista, e mais uma vez nós estamos aqui no canal YouTube dos Salvistas, da Fraternidade Jesus Salvador, para continuarmos nossas reflexões sobre as leituras que nós escutamos em nossas liturgias dominicais. Antes de continuarmos, convido você a dar o seu clique, o seu gostei no nosso vídeo, a compartilhá-lo com seus amigos, familiares e conhecidos e a ativar o sininho das notificações para receber as notificações dos nossos vídeos. Muito obrigado. No próximo domingo, nós vamos celebrar o 30º domingo do tempo comum. Nós vamos escutar um evangelho tirado do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. Estamos na segunda parte do Evangelho segundo São Marcos. Jesus está caminhando para Jerusalém, para a etapa decisiva de sua vida, para morrer por nós e ressuscitar por nós. E no evangelho que nós vamos escutar neste próximo domingo, Jesus vai atravessar Jericó. Aliás, ele está saindo de Jericó, que é chamada nas Sagradas Escrituras de Cidade das Palmeiras, que era na época de Jesus uma passagem obrigatória para aqueles que desciam do norte e iam para Jerusalém. Normalmente, na época de Jesus, quando os judeus do norte queriam ir para Jerusalém, eles desciam o Vale do Jordão para depois subirem o monte, a montanha que leva para Jerusalém. Uma coisa importante é que Jericó é a cidade mais antiga do mundo, segundo a arqueologia. Isso é muito importante. Nós sabemos que Jesus veio salvar toda a humanidade. E Jericó, uma cidade de mais ou menos 9, foi construída, a primeira cidade em 9.000 anos antes de Cristo, é o símbolo dessa humanidade que Jesus veio salvar. Uma outra coisa importante é que Jericó é a cidade mais baixa do mundo, está a 270 metros abaixo do nível do mar. Na época de Jesus, talvez eles não soubessem disso, mas eles sabiam que entre Jerusalém e Jericó existe uma grande depressão. Para que as pessoas que passavam por Jericó pudessem ir para Jerusalém, era necessário subir uma altitude de 1.000 metros, dividida em 27 quilômetros, é a distância entre Jericó e Jerusalém. Isso também é muito importante no evangelho que nós vamos escutar neste próximo domingo, porque como está lá na carta de São Paulo aos Filipenses, Jesus é aquele que se abaixou, se humilhou até não poder mais. Para quê? Para nos levar para o alto, que é o nosso lugar, o lugar para o qual todo ser humano foi criado, foi destinado. E é saindo de Jericó para subir o caminho que leva para Jerusalém, que Jesus vai encontrar um mendigo cego chamado Bartimeu. Bartimeu em hebraico significa o filho de Timeu. É a última cura que Jesus vai realizar antes de sofrer sua paixão, antes de morrer por nós em Jerusalém e ressuscitar. O evangelho desse próximo domingo vai nos dizer que Bartimeu estava à beira do caminho. Como isso é importante no evangelho que nós vamos escutar. Não sei se vocês sabiam que a palavra êxodo em grego vem de exodos, sair por um caminho. Isso é muito importante porque Jesus ia subir para Jerusalém para realizar para nós um novo êxodo, transformar as nossas vidas, nos levar para junto do Pai, para junto de Deus, para o céu. Então, aquilo que Jesus fez por nós, ele vai fazer simbolicamente na vida daquele cego, Bartimeu. Vai mudar a sua vida, vai realizar para ele um novo êxodo. No Novo Testamento, lá nos Atos dos Apóstolos, o próprio cristianismo é chamado de o caminho. E não nos esqueçamos que lá em João capítulo 14, Jesus se intitula o caminho. E esse Bartimeu, então, estava à beira do caminho. Significa que ele não tinha experimentado ainda uma nova vida. Isso significa que ele ainda não tinha aderido ao chamado do Senhor, não tinha ido ainda decidido seguir Jesus. E ele ouviu dizer que Jesus, o Nazareno,
estava passando. E como nós vamos ouvir no evangelho de domingo que vem, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Mesmo sendo cego, escutando, porque ele era cego, mas não era surdo, e mesmo sendo cego, escutando aquilo que as pessoas diziam de Jesus, ele professou a sua fé na messianidade de Jesus. Jesus, filho de Davi, o que é um título messiânico. Quando Jesus ouve o grito deste cego, Jesus manda chamá-lo. Ele faz uma coisa muito importante para que nós entendamos o evangelho desse próximo domingo e entendamos o que Jesus quer fazer conosco. Ele joga o seu manto, dá um grande pulo e vai até Jesus. Esse gesto de Bartimeu é muito importante porque o manto que os mendigos traziam sobre si na época de Jesus simbolizavam a mendicidade, ou seja, eles eram conhecidos como mendigos através deste manto. O manto é que lhe garantia o ganha-pão. O manto é aquilo que o paralisava, que dizia para os outros que ele era mendigo e que ele era destinado a viver na dependência dos outros, a receber as migalhas que aqueles que passavam depositavam nas suas mãos. Escutando este evangelho desse próximo domingo, que vai nos dizer que Bartimeu jogou o seu manto, deu um pulo e foi até Jesus, nós podemos fazer a seguinte pergunta: qual é o manto que você, que eu, nós precisamos jogar para o alto, para que nós possamos ir ao encontro de Jesus, para experimentar a sua ação transformadora? Aquele cego Bartimeu, se não tivesse feito aquilo, se continuasse apegado ao seu manto, aquilo que o paralisava, ele não teria experimentado a cura que Jesus vai operar em seu favor. Então, pensemos agora um minuto, qual é o manto que nós precisamos julgar para que nós possamos ir com fé ao encontro de Jesus? Antes de curá-lo, Jesus vai fazer uma pergunta para ele. Jesus sabia que ele era cego, mas vai mesmo assim fazer uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Por que Jesus fez essa pergunta para Bartimeu? Porque Jesus respeita a nossa liberdade, a minha e a sua liberdade. Jesus quer que nós queiramos realmente sair da situação que nos paralisa para ir ao seu encontro. Então Jesus está perguntando para você e para mim: o que queres que eu faça por você? Digamos para Jesus, para que Ele realmente opere em nossas vidas aquilo que Ele quer operar, para que nós experimentamos a sua ação transformadora em nossas vidas. Se nós queremos continuar a ser mendigos dos outros, das situações dos nossos problemas, dores, etc., Jesus nos deixa livres. Mas é claro que Jesus quer escutar da nossa boca o que ele escutou da boca daquele mendigo cego chamado Bartimeu. Mestre, que eu veja. Digamos firmes a Jesus aquilo que nós queremos que ele faça por nós. E nós vamos escutar da boca de Jesus, nós vamos experimentar da ação de Jesus aquilo que aquele mendigo experimentou. Jesus disse: vai, tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho, se tornou discípulo de Jesus, deixou a mendicidade, esqueceu o seu manto para trás, aquilo que o paralisava, para seguir livre Jesus pelo caminho que o levava para Jerusalém. Então, que nesse próximo domingo, que essa seja a palavra de Jesus para mim e para você. Vai, a tua fé te curou. Te curou para que você não seja mais mendigo dos outros, das situações que te paralisam, para que me seguindo você possa aprender a se dar aos outros com a liberdade que eu te dei. É o que eu desejo para você, para todos nós, que nós possamos ir até Jesus, deixando para trás aquilo que nos paralisa, para experimentarmos nas nossas vidas aquilo que o cego Bartimeu experimentou, a cura física, mas sobretudo a cura espiritual, a graça de ver as maravilhas que Jesus pode operar em nossas vidas. Deixo aqui a minha bênção para todos vocês, desejando para todos um ótimo
30º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus assim o permitir.